Ô, minha E aí, querida! pessoal, tudo bom, querido? Boa noite. Pô, boa noite, tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá essa pandemia aí? Como é que tá sobrevivendo, né? Nesse Quarentena momento. total, né? É isso, é isso. Tem que ser quarentena mesmo, porque Nada. é o melhor a se fazer, né? É, tem que ser. Tem jeito. Verdade, verdade. Minha amiga, muito obrigado, tá? Por você ter aceitado isso aqui. Assim, a gente está fazendo esse quadro, né? Já apresentando também para quem está chegando agora, esse quadro aqui que é o Siri na Live, né? Já estamos fazendo aí, já tem mais de um mês, chamando diversas pessoas para falar dos assuntos mais diversos por conta dessa pandemia, né? Não só falar do coronavírus, mas assim, eu acho que quanto mais informações e precisas a gente tiver aqui, é melhor. E por isso está servindo o Siri na Live. Então, mais uma vez, minha amiga, muito obrigado, tá bom? Por você aceitar Imagina, aqui o nosso é um convite. prazerzão. Deixa eu lhe falar antes, vou te apresentar aqui que eu acho importante. Aí depois você faz também suas considerações aí de iniciais. E eu vou fazendo as perguntas aqui, só para falar. Nós colocamos lá, né, nas histórias, na minha história aqui, né? Para fazer alguma pergunta para você, nós pegamos, colocamos aqui no computador e às vezes eu vou olhar para cá justamente porque tem algumas anotações aqui e as perguntas. E quem quiser, durante a live aí, fazer algumas perguntas, pode fazer, que aos poucos nós vamos respondendo aqui também. Mas é isso. Olha, muita coisa. Então eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, porque ó, Tatiana Roque, matemática, filósofa, professora da UFRJ, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, que nós vamos falar muito aqui, né? Obrigado mais uma vez, minha amiga. Tá com você a palavra. Valeu, gente. Então, queria falar um pouco desse tema aí, né, que é super urgente, e ele é urgente por vários motivos. Primeiro, porque a renda básica emergencial, a gente tem que dizer para todo mundo que foi uma conquista da sociedade civil, né? Foram várias organizações que se juntaram com muita escuta também de deputados, principalmente deputados do campo progressista, que ajudaram também a levar essa pauta. Não é um projeto do governo Bolsonaro. O Sim, isso é governo muito Bolsonaro importante. queria um voucher de R$ 200. Né? Não tem nada a ver com o projeto que passou. O projeto que passou foi muita pressão, sociedade civil organizada, foram várias organizações, a Rede Brasileira de Renda Básica, o Nossas, o Instituto Etos, o INESC e a Coalizão Negra por Direitos. A gente juntou com mais 150 organizações, teve petição, teve muita conversa com os deputados progressistas foram essenciais, né? Os deputados do PSOL também, em particular, né? Que a gente está, já que a gente está falando aqui É também, vamos dar lógico, é aquela lógico. valorizada. E então é muito importante a gente saber disso. Né? Sim. Então, a gente conseguiu essa vitória da sociedade civil, que foi aprovar a renda básica emergencial. Mas, ainda assim, para conseguir a renda básica, foi e está sendo um desespero. Né? A gente Tá está mesmo. acompanhando aí histórias muito tristes, pessoas na fila, dormindo na fila. Não precisava de nada disso. Sabe por que não precisava? Porque não precisa ter condicionalidade nenhuma. Por isso que a gente defende uma renda básica universal, porque a renda básica tem que ser para todo mundo. E aí Exatamente. vocês vão dizer, mas até para quem não precisa. No Brasil, quem não precisa é muito pouca gente. A gente está vendo aí os números, né? São Sim, 100 milhões de pessoas é muita que gente. requisitaram e que precisa. É muita gente. E Sim. outra coisa que o próprio Estados Unidos fez é o seguinte, é fazer a focalização posterior. Ou seja, você dá um cheque para todo mundo e depois as pessoas que não precisam, que têm renda, elas devolvem aquilo no imposto de renda. Então seria muito mais fácil, seria mais justo, seria mais rápido e ajudaria a gente a fazer o isolamento E nesse as momento pessoas. de pandemia. Verdade, as pessoas não ficariam tanto tempo aqui. Eu moro em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Eu moro perto de duas caixas econômicas. Estão hiperlotadas, pessoas aglomeradas ali. Mas nós vamos falar sobre isso. Antes, mantendo aqui as perguntas que nós temos um padrão sempre aqui, Tatiana, que eu queria fazer para você, que até a segunda pergunta é sobre a renda básica, para você falar da renda básica universal. Mas eu queria dar um passinho atrás para perguntar um pouquinho de você, né?
Queria saber o seguinte, que essa é a pergunta que eu faço para todos e todas. Como é que foi o seu começo? Qual foi o momento ali que você, na sua construção de vida, decidiu querer ser professora de matemática e depois fazer filosofia, virou uma filósofa? Como é que foi esse gatilho aí nessa mudança que você se construiu? A minha trajetória acadêmica é muito louca, porque eu não tenho área, eu digo que eu faço parte do movimento dos sem área, né? Eu fui mudando de área, eu não me encaixo muito bem em nenhuma área. Eu, na verdade, fiz informática na faculdade, depois É eu fiz mesmo? mestrado em matemática, e o doutorado é que eu fui já para filosofia e história da ciência. E depois eu ainda fui fazer política, quer dizer, é uma loucura, assim, ninguém me reconhece em área nenhuma. Quem é da matemática acha que eu sou filósofo, quem é da filosofia acha que eu sou historiador, quem é historiador acha que eu faço política, quem é da política acha que eu sou matemática. Então, é Economista muito também. difícil. Imagina que Pois é, economista porque também, né? Às vezes. a nossa academia ainda é muito cheia de caixinha, né? Então, as Uhum. pessoas que têm interesse em muitas coisas, que gostam de relacionar as áreas diferentes, em geral, têm dificuldade de encontrar uma caixinha. E foi o meu caso. Então, isso aí Não, é... não teve um gatilho, né? Você foi se encontrando ali. Imagino que a filosofia veio disso, né? Porque a filosofia, de alguma forma, pensa um todo. Eu acho que isso te cativou mais. Podemos dizer isso? Totalmente. E também, assim, ver um sentido para as coisas, né? Não é só ficar fazendo as coisas, demonstrando resultados matemáticos, mas eu preferia saber qual era o sentido daqueles resultados. Então, aí eu vi que isso era através da filosofia e da história da matemática que eu ia conseguir. Então, foi aí que eu enveredei por essa área também. E depois veio a Pô, política. sim, sim, incrível. Foi a primeira vez que você veio a deputada federal agora ou já tinha vindo Foi. antes? Não, foi a primeira vez, e não foi nada esperado nem planejado, foi porque eu acabei me tornando presidente do sindicato dos professores da UFRJ, né? Aham. Entrei no movimento docente e foi um momento em que as universidades sofreram muito, porque foi em 2015 e logo depois veio o golpe. Então, foi um momento, acabou que eu estava ali numa posição política importante, num Sim, momento político grave da história do Brasil. Então, isso acelerou um pouco, né? Como eu estava naquela posição, eu acabei tendo uma participação muito grande nessa luta em defesa da universidade pública, contra os cortes na ciência, né? Contra o sucateamento da universidade, que depois foi se acelerando muito. Aí acabou que, naturalmente, eu virei uma liderança nessa pauta e aí veio aquilo, você tem que ser nossa candidata. Aí eu achei que realmente era o momento da gente ter uma candidata da universidade, da ciência, né? Que é uma agenda que realmente tem sido muito atacada, né? Então, eu acho que as pessoas com estavam certeza. reconhecendo ali uma necessidade de ter um representante. Aí foi daí que veio essa ideia da candidatura e foi bacana. Legal. Mas nunca tinha pensado em atuar assim, na política institucional, não? Foi algo que realmente aconteceu. Como candidata, não, mas eu já atuei na Sim. política institucional lá atrás. É. Eu era do PT antigamente, né? Uhum, Eu uhum. trabalhei com o vereador Augusto Boal. Quando o Boal foi vereador, eu fui assessora dele. Eu trabalhei na Câmara dos Legal. Vereadores, aí, onde você vai entrar lá. Ué, se o povo permitir, se Deus quiser, com certeza. Porra. Então, eu trabalhava lá com o Boal. A gente fazia, se você entrar lá, vou te passar, porque é bacana. A gente fazia teatro legislativo com o pessoal do Teatro do Oprimido lá, que Que é legal. discutir as leis usando a técnica do Teatro do Oprimido. Era bem Sim. bacana. Legal. Isso Pô, foi em história bonita. 92, né? Você não era nem nascido. Eu nasci em 92, na real. Ai, Eu estava foi. nascendo ali e você estava fazendo sua história brilhante já. Meus parabéns, eu não sabia, assim, eu fui lendo aos poucos, já te conheci um pouco também antes, mas, assim, meus parabéns, não sabia que era tão diverso, assim, diverso, né? Mas parabéns Muito. mesmo, de verdade. Deixa eu lhe perguntar, que é a segunda pergunta aqui, que é entrar mais num tema que a gente propôs aqui em falar também, que é sobre a renda básica, né? Aí a pergunta aqui do Igor, que é o seguinte, o que é renda básica universal e qual é a diferença da renda básica emergencial? Então, a renda básica emergencial, ela é uma renda garantida para as pessoas que precisam, né, para as pessoas que estão dentro dos critérios da lei do governo durante 3 meses. Isso é emergencial. A renda básica universal, não. Ela é para todo mundo e permanente, para sempre. E uma coisa muito importante, ela não tem condicionalidade.
Então, não precisa a pessoa ficar lá medindo quem é mais pobre, quem é menos pobre, quem é muito pobre, quem ganha 500, quem ganha 600. Ah, quem ganha 500 pode, quem ganha 600 já não pode. Quem não tem emprego formal pode. Quem tem emprego formal, mesmo que seja pobre, não pode. Então, isso não é justo. A gente sabe que tem muita gente que também precisa e que agora ficou de fora, por exemplo. Né? Então, a renda universal é para todo mundo. Sim, aí no caso que, assim, de alguma forma, de forma direta, na real, essa renda é universal, ela volta para o mercado, né? E aí quem não tem realmente, vamos supor, uma pessoa que ganha 20, sei lá, ganha um dinheiro que não precisa dessa renda universal, ela automaticamente vai ter uma taxação maior do que uma pessoa que seria assim? Exatamente, porque como a gente propõe que a renda universal seja financiada com maior taxação das pessoas mais ricas, né, que as pessoas mais ricas paguem mais imposto, as pessoas mais ricas que fizerem uso do seu direito à renda universal, elas vão devolver tudo, e até mais, no imposto. Então, elas podem ou não fazer uso, ou, se elas fizerem uso, devolverem no imposto. Então, esse sistema, ele é mais fácil, mais barato e mais justo, porque acaba que a visão, na verdade, da renda universal, ela não é uma assistência aos mais pobres. Ela é uma política que enxerga a renda garantida como um direito. É como a saúde pública e a educação pública. É direito de todos. Assim como ter direito à saúde, né, é de todos, e ter direito à educação é de todos, as pessoas também deveriam ter direito a uma renda. Por quê? Porque a gente vive hoje numa sociedade muito instável. Muitos trabalhadores informais, muitos autônomos, muitas pessoas que fazem bico, que tem que fazer um monte de coisa diferente para viver, o pessoal que se vira, né, nos 30 aí, fazem 1000 coisas. Então, que tem toda hora crise econômica, crise política e agora crise de saúde. Então, é uma sociedade muito instável. E nesse mundo instável, a gente sabe que as pessoas que têm garantias, elas se saem muito melhor. Então, não é só a pessoa que tem um salário, é a pessoa que tem uma garantia. A pessoa que tem uma aposentadoria, a pessoa que tem uma família que ajuda, a pessoa que tem uma herança, a pessoa que tem um imóvel, a pessoa que recebe aluguel, né? Todas essas pessoas, elas recebem uma renda que não é vinculada ao trabalho delas. Elas têm uma renda garantida por uma situação de privilégio, de riqueza. Essa garantia tem que ser democratizada. Ela tem que ser para todo mundo. Todo mundo tem direito a uma certa tranquilidade para atravessar situações difíceis. Essa que é a ideia da renda universal, que é uma garantia que as pessoas mais ricas têm. Nessa pandemia, quem tem herança, quem tem patrimônio, quem tem família, né? Quem recebe um aluguel, por exemplo, está tranquilo. Mesmo que perca um pouco da renda do trabalho que faz, consegue atravessar a crise. Né? Mas a maioria das pessoas não, elas não têm nada. Se elas passam por um momento de crise, elas ficam com zero. Não pode ser zero, tem que ter uma base. E a partir dali a pessoa vai construir uma vida. Mas esse básico deve ser um direito. Essa que é a ideia da renda básica universal. Não, importantíssimo. E assim, aí você está me dizendo que a questão dos impostos ia dar uma equilibrada nisso para quem precisa, quem vai ser mais taxado ou menos taxado, né? Porque é muito importante as pessoas imaginarem, saberem disso, que assim, é através dos impostos que acontece a maior redistribuição de renda no país. Não tem outro lugar, né? E aí, assim como pode ser, enfim, né, como você defende a renda básica, também pode ser defendido em outras esferas, na questão dos impostos. Assim, um cara que ganha, sei lá, uma suposição, 10, 15 mil reais e não precisa de uma renda básica, uma suposição também, que seria R$ 1.000 para todo mundo, ele automaticamente seria mais taxado. Uma pessoa que ganha 50 mil reais, um diretor, ele vai ser mais taxado, sei lá, 80%, 90%. Só que justamente para não ter esse problema burocrático, como nós estamos vivendo hoje, é porque de uma forma simples e o retorno disso seria por meio da taxação, enfim, né, dos impostos, que infelizmente no Brasil é totalmente desequilibrado e desigual para quem recebe menos, né? Enfim, né? É uma injustiça até mesmo nos impostos, por isso que nós vivemos essa desigualdade tão grande hoje aí. Não sei se você também pensa assim. Totalmente. Eu acho que a gente precisa muito de uma reforma tributária para que os nossos impostos sejam mais justos, né? Que os mais ricos paguem mais
e os mais pobres paguem menos. Hoje em dia, por incrível que pareça, é o inverso. Então, a gente precisa aumentar o imposto de renda para as faixas superiores pagarem mais imposto de renda. A gente precisa ter imposto sobre lucros e dividendos, imposto sobre grandes fortunas e imposto sobre herança. Então, tudo isso ajudaria a financiar a renda básica. Além disso, tem uma coisa aí que você lembrou, né, como economista, que é o fato de que essa renda básica ela volta para o mercado, né? Em geral, como a renda básica ela vai ser mais utilizada pelas pessoas que são mais pobres, ela se torna imediatamente poder de compra, porque existe a propensão a consumir, né? Exatamente. Das pessoas mais pobres, que é muito alta. Como essas pessoas não têm poupança, tudo que elas recebem, elas gastam. Então, isso volta para a economia e dinamiza a economia. Inclusive, vai ser uma coisa muito importante quando a gente sair da pandemia, porque a economia vai estar parada. O que vai dinamizar a economia vai ser uma renda básica. Por isso que é importante que a gente continue a renda básica depois da pandemia, que não sejam só 3 meses. E assim, Tatiana, você falou uma coisa que é muito importante, assim, a luta que foi muito grande, como você começou, pelos esses 3 meses, mas pós-pandemia, que esperamos que isso acabe rápido, infelizmente, estamos vendo aí que vai durar mais um pouco ainda, mas enfim, quando isso acabar, as pessoas, o desemprego, que até tem perguntas aqui sobre isso para você, o desemprego já estava grande antes da pandemia e acentuou muito agora. Não é só o Brasil, mas o mundo todo vive uma crise colossal. Então, acho que a renda básica vai ser fundamental, até mesmo para as pessoas terem o mínimo e fazer esse dinamismo de novo aí na economia, né? Acho importante a gente falar isso aqui. Minha amiga, deixa eu perguntar, até a terceira pergunta aqui, de alguma forma você já respondeu, que é do Gustavo, que ele pergunta: a renda básica universal seria por família ou por pessoa? De alguma forma você já respondeu, né? Eu acho que teria que ser por todas as pessoas adultas, né? Sim. E uma quantia, eu acho que esses R$ 600 aí é uma boa quantia, poderia continuar assim, mas tem que ampliar para não serem só os informais, né? Tem que ser também as pessoas que têm trabalho formal, porque tem muita gente no Brasil que tem trabalho formal, mas recebe muito pouco e sustenta a família com esse dinheiro. Então, tem muita gente que faz diversas atividades, que tem, às vezes, até um emprego formal, que ganha um salário mínimo, mas que outra pessoa da família faz bico, né? Faz outras coisas. Então, e que isso vai estar parado, né? Ou seja, então essa pessoa também vai precisar da renda. Então, a gente precisa ampliar esse universo aí. Sim, isso foi ruim. A gente, na nossa proposta inicial, a gente tinha pedido uma renda também para quem tem trabalho formal, se satisfizer o critério de renda. Mas isso caiu. Isso não passou. Sim, sim. Deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa, que é o seguinte, sobre Bolsa Família, né? Essa analogia. Porque, ó, a pergunta da Ana é: temos um Brasil que o senso comum, que o Bolsa Família é um benefício que as pessoas vivem disso e não querem trabalhar. Sabemos que isso não é verdade. A pergunta é: como explicar para as pessoas, ao ponto que elas entendam a importância da renda básica universal e que não é coisa de, como falo, né, de vagabundo, assim. Se você puder explicar também a diferença do Bolsa Família para a renda básica universal. Deu para compreender? Deu. Então, Show. Primeiro, tem uma coisa muito importante, né? O Brasil, ele já avançou um pouco nessa ideia de renda básica justamente porque a gente tem o Bolsa Família. E esse preconceito, né, que as pessoas diziam... É um preconceito, lógico. É um preconceito, que a pessoa vai ganhar o Bolsa Família e aí não vai querer trabalhar. A gente tem um ótimo exemplo para contradizer isso, que é o Bolsa Família. Isso não aconteceu. Tem várias pesquisas mostrando isso. O que acontece no Bolsa Família é o contrário. Assim que a pessoa consegue um emprego, ela devolve o cartão, ela tem orgulho de devolver o cartão, de dizer eu não dependo do Estado. Que é até uma coisa ruim, porque aquilo é um direito. Como a gente não dá essa perspectiva do direito, né, e se torna um auxílio aos pobres, isso também gera um estigma que faz com que a pessoa não se sinta bem de receber. Isso é ruim. Por isso que a gente tem que mudar essa cultura, tem que dizer que é um direito.
e que ela não precisa devolver. É um direito, porque é um direito à sobrevivência mínima, né? Então, isso daí, a gente tem dados, tem pesquisa, é mentira que as pessoas usam Bolsa Família para não trabalhar, é o oposto, as pessoas ficam loucas para devolver, de arrumar um trabalho e devolver, porque elas se sentem estigmatizadas, né? Então, isso não é verdade. E, no caso, a diferença entre o Bolsa Família e a renda básica, primeiro é que a renda básica ela seria um valor um pouco maior. A Bolsa Família é absurdamente baixo, né? O valor máximo para uma família é R$ 200. É uma coisa... É um preconceito que muitas vezes as pessoas, desculpa te cortar, as absurda. pessoas não fazem ideia da quantia. Acho que o Bolsa Família é alguma coisa de R$ 1.000. Não, é R$ 100, no máximo R$ 200 para uma família. Então, é uma coisa assim, é muito pouco. E segundo, que a renda básica, ela não tem condicionalidade. Isso é outra coisa importante também. O Bolsa Família, ele condiciona a colocar os filhos na escola, a vacinar os filhos. Então, é uma certa tutela do Estado sobre a pessoa, né? A gente considera que as pessoas são autônomas, né? Que as pessoas são responsáveis. Então, não precisa tutelar a pessoa, dizer, não, a gente vai te dar esse dinheiro aqui se você fizer... Não, a gente tem que dar o direito, dar o acesso, dar facilidade, conscientizar, educar para as pessoas fazerem. Mas não atrelar a renda a isso, porque isso aumenta esse estigma, entendeu? É como se as pessoas mais pobres precisassem ser tuteladas, né? E então, eu acho que a gente precisa tirar o estigma também e dizer que aquilo é um direito, como a saúde é um direito e a educação é um direito. Sim, sim, é um direito que dá potencialidade a ela a um dia falar assim, eu não preciso mais de R$ 600, eu posso, enfim, posso ir lá e falar, ó, não preciso mais. Mas é um direito, né? Não pode deixar de ser colocado como direito. E como também acontece no Bolsa Família, essa renda básica ajuda as pessoas a se organizarem até para ter um trabalho, entendeu? Porque uma coisa, se a pessoa tem zero, ela não tem nem condições, não tem nenhum ponto de partida para se organizar, ou para procurar um trabalho, ou para inventar uma atividade caseira, de vender alguma coisa, etc. Se ela tiver renda básica, ela tem condições de dar esse salto, né? Então, é uma coisa que também incentiva a economia nesse sentido. Sim, sim, concordo com você. Isso acontece muito, que a verdade é o seguinte, né? Que a classe média isso acontece muito. Porque o pai, de alguma forma, tem ali enfim, uma forma ali de sustentar o filho durante um bom tempo na faculdade. Filho, ó, te dou, sei lá, R$ 600, R$ 500, R$ 1.000 para você ficar aí. E automaticamente aquela pessoa ali vai se desenvolvendo porque sabe que vai receber uma renda ali universal do pai, né, em determinado momento. É assim também as famílias, tendo uma renda universal, as pessoas vão ficar tranquilas ali e dizer, olha só, eu sei que eu vou receber, sei lá, R$ 600, então eu vou ter o que comer. Pô, então vou me preparar aqui, porque tem um trabalho ali que eu preciso de tal coisa, me aperfeiçoar em alguma coisa. Vou ficar 2 meses aqui me aperfeiçoando para ter uma melhora de um trabalho. Porque acontece o seguinte, né? As pessoas não têm o mínimo e acabam pegando qualquer coisa ou se virando, vendendo. E aí o tempo ali, enfim, né? Não é perdido, mas acaba que não tem tempo para se programar para alguma coisa. Show de bola. E tem uma coisa importante hoje também, que é o seguinte, o mundo do trabalho está mudando, né? De uma maneira muito rápida. Então, tem uma mudança estrutural do mundo do trabalho. Então, as pessoas precisam se preparar para essas mudanças. Tem algumas profissões hoje que empregam muita gente que não vão mais existir. Vai deixar. Né? O próprio Uber. A gente sabe que a Uber hoje, ela só se mantém, que inclusive ela tem prejuízo, porque ela está se preparando para o carro sem motorista, né? Para o carro automático. Então, daqui a alguns anos, não é de hoje para amanhã, mas daqui a alguns anos, quem hoje é motorista de Uber, que é uma quantidade enorme de pessoas, vai ter que se relocalizar nesse mundo do trabalho. Então, a renda básica é também uma maneira da pessoa fazer isso que você falou, poder fazer um curso, né? Poder se formar, poder ter uma qualificação diferente para ir para um outro emprego. O mundo do trabalho ele vai se tornar mais flexível, né? Justamente, a pessoa vai precisar de uma flexibilidade. A renda básica permite que as pessoas tenham essa flexibilidade que, hoje em dia, só as pessoas mais ricas têm.
né? Porque Verdade. justamente porque tem uma família, tem um pai, tem uma retaguarda, então eu posso mudar de ideia, fazer um curso, mudar de faculdade, né? Como você disse, né? Ter um patrimônio lá que acaba sendo uma renda, e aí dá para fazer essas coisas que a gente, enfim, está querendo que todo mundo faça, né? Sobre desigualdade, meu amigo, olha só. A Amanda pergunta o seguinte, ó. Quando se anunciou o pagamento do auxílio emergencial, foi falado de forma que as pessoas pudessem receber. Foi falado das formas que as pessoas pudessem receber. O exemplo foi o cadastro único, por exemplo. E a realidade mostrou que milhares de pessoas não têm sequer o CPF. Eu vou perguntar o seguinte, assim, ó. Essa pandemia escancarou as desigualdades que há no nosso Brasil? Porque é isso, assim, só para complementar, é isso, né? Teve uma luta absurda ali para conseguir a renda emergencial. Conseguimos. E aí teve toda essa burocracia, que vai ser pelo cadastro único, vai ser por ali, vai ser por aqui, ok. Só que a gente descobriu que tem milhares de pessoas que não têm sequer o CPF. Aí a pergunta dela, eu acho que cabe muito, eu peguei por isso, assim, essa desigualdade que o Brasil vive, profunda, a pandemia, eu acho, deixando cada vez mais latente. Não sei se é a sua percepção. Totalmente. E isso das pessoas não terem CPF e por isso não terem a renda básica é um absurdo completo, porque, na verdade, a responsabilidade de ter um cadastro, né, sobre a população brasileira seria do governo. O cadastro que a gente tem hoje, que é o cadastro único, ele existe porque existe o Bolsa Família. Por que existem as políticas assistenciais, entendeu? Ele existe porque tem Minha Casa Minha Vida, porque tem Bolsa Família. As pessoas que estão lá são as pessoas que um dia já receberam algum auxílio do governo. Então, elas estão cadastradas. O escândalo é que tenha tão pouca gente cadastrada. Né? Porque justamente a gente está vendo que é um monte de gente que precisa e que não está cadastrada. Agora, sobre o CPF, já há várias decisões judiciais dizendo que não precisa CPF. É um absurdo. O governo está exigindo isso, entendeu? É um absurdo completo. Várias pessoas estão tendo o auxílio emergencial negado e não sabem nem por quê. Elas entram lá no aplicativo e falam: seu auxílio foi negado. E não tem nem justificativa, que é uma falta de respeito com as pessoas no momento desse, de necessidade, sabe? Agora, eu acho que isso aí é um pouco de propósito também. Não, lógico, a gente também não pode romantizar. Desculpa. A gente não pode romantizar também, não, porque a gente sabe que muita coisa, assim, também mudando um pouco de foco aqui, mas também faz parte do contexto, as próprias testagens que a gente está vendo que está tendo uma subnotificação nos casos de Covid, né, do coronavírus, que a gente está vendo que é de propósito. Assim, muitas das coisas estão acontecendo, a gente não pode romantizar, achar que estão tentando, mas não estão conseguindo, que não é uma realidade. A gente está vendo isso aí. Porque esse governo é contra o isolamento social. Lógico. E as pessoas precisam de quê para poder cumprir o isolamento social? De renda. Senão elas não vão cumprir, elas vão para a rua trabalhar, porque elas não vão morrer de fome, né? Então, o governo sabe que se der a renda, as pessoas vão poder fazer o isolamento social. E eles não querem, né? Está muito claro que o governo federal, Bolsonaro e seus ministros lá, são contra o isolamento social. Sim. Então, eu acho que tem também muito de dificultar para poder impulsionar as pessoas a saírem, o que é uma medida assassina, né? Não, psicopata. Muita gente morrendo, Verdade. Concordo. Deixa eu lhe perguntar, você antes falou um pouquinho dessa mudança do mundo do trabalho, né? E que eu tenho também acompanhado muito, enfim, é um tema que me chama muita atenção por conta da inteligência artificial. Porque é isso, né? Tá mudando tudo. A própria Uber está aí. É questão de tempo, rápido. Enfim, né? Eu estava até lendo um livro sobre inteligência artificial, eu até falei sobre ele aqui, porque as projeções dessa mudança radical, que já está acontecendo, né? Mas já vinha acontecendo, mas seria nos próximos 10, 15 anos. Na minha percepção, porque ninguém contava com uma pandemia, nessa pandemia a inteligência artificial está rodando muito mais, porque as pessoas, de alguma forma, precisam, né, estão precisando de vender pela internet, por exemplo, e das mais formas variadas possível, né? Enfim, a pergunta aqui, isso é uma percepção minha, eu queria saber da sua percepção, que o Brasil já vive um desemprego enorme. Em tempos de inteligência artificial, muitos já falam que esse fator vai mudar a lógica do trabalho. A pergunta né?
como você vê essa mudança no trabalho e se você tem pensado em soluções. Essa pergunta aqui é minha. Não, total, ótima pergunta. Eu acho que realmente a pandemia vai acelerar essas mudanças, né? São mudanças que já estavam em curso, mas que a pandemia vai acelerar. Outro dia mesmo, eu estava conversando com uma pessoa pelo telefone, né? Distância, que estava dizendo isso. Que ele tem um escritório, né, um pequeno negócio, assim, um escritório. E aí eu falei, e aí, tá tudo bem aí na pandemia e tal, na quarentena, como é que tá? Ah, tá, a gente botou o escritório todo o trabalho remoto. Olha, sabe que tá dando tão certo que eu acho que depois da pandemia eu não vou fazer o escritório, não vou voltar ao escritório, não. Quanta gente vai ficar desempregada aí? Muita gente, muita Muita gente. gente. Porque aí já não tem a faxineira que limpa o escritório, aí já não tem o próprio aluguel da sala do escritório, aí já não tem o porteiro da sala. Né? Todas essas pessoas de apoio, auxiliar de escritório, tem profissões, né? Eu estava olhando isso outro dia, as profissões que mais empregam no Brasil, elas têm alta probabilidade de automação, de serem substituídas por automação. Uma delas é isso, auxiliar de escritório, por exemplo, auxiliar administrativo. É uma das profissões que mais emprega no Brasil. E a probabilidade de substituição por automação é 96%. Nossa, e é muita gente. É É muita 3 gente. milhões de pessoas em cada uma dessas, por exemplo. Caraca, é muita gente. É muita gente. Então, você vê, depois da pandemia, se você fecha os negócios e vai estimular o trabalho à distância, né? E, claro, as pessoas para conseguirem sustentar um pequeno negócio, porque é isso também, gente, os pequenos empresários, a gente fala empresário, né? O empresário não é o velho da van, não É, é, mas é lógico, uma lógico, exceção. Né? Tem lógico. poucos empresários assim. Tem muita gente que é pequeno empresário, que tem um pequeno negócio também, que qualquer crise a pessoa já fica totalmente sem estrutura. Né? Então, essas pessoas vão tender a economizar, vão tender a enfatizar o trabalho à distância. Então, isso já vai aumentar o desemprego. Né? O que a gente precisa fazer para isso, eu acho que são duas coisas. Primeiro, dar uma renda básica boa de sobrevivência para as pessoas poderem viver essa transição de uma maneira mais tranquila. E segundo, ter um projeto econômico mais inteligente, mais estratégico, que vai incentivar alguns setores econômicos que gerem trabalho qualificado. Entendeu? Porque também não adianta a gente dizer, vamos criar empregos, mas é um emprego ruim, precário, que vai sumir daqui a pouco na primeira crise, porque, na verdade, é um emprego que não é o emprego mais estável para o mundo que está vindo por aí. Não adianta. Né? Então, não adianta. Então, a gente precisa criar empregos qualificados. Então, o Brasil precisa ter projeto. O problema é que o Brasil agora está, né? Nem falar. Né? Mas precisa ter projeto. Mas mesmo antes, né? Mesmo antes, quando a gente tinha algum governo, e tinha um governo que eu considero que fez muitas coisas positivas, que foi o governo Lula, o governo Dilma, eu acho que tiveram várias coisas positivas. Mas essa questão da criação de emprego, por exemplo, foi uma coisa que muitas vezes teve um estímulo econômico, claro, quando a economia cresce, cria emprego, então teve momentos que a gente estava muito bem, né, de emprego, mas não se teve tanto essa visão estratégica de dizer eu vou criar emprego em que setores tecnológicos mais avançados, de ponta, para gerar um emprego qualificado, de qualidade, que vai também estimular a nossa juventude a se formar em carreiras tecnológicas, por exemplo, para poder, sabe, ou em ciências sociais, de filosofia, etc., que esse mundo do trabalho de ponta hoje ele também precisa dessas formações. Então, essa visão estratégica eu acho que faltou. Né? E isso é uma coisa que a gente vai precisar nessa transição aí, porque senão também a gente vai ficar dizendo que vai criar emprego, mas é um monte de emprego ruim, né? De emprego, como diz aí, tem um cara que eu gosto que escreveu um livro sobre isso, mostrando como, na atual fase do neoliberalismo, os empregos que são criados são ruins. O nome do livro dele é Bullshit Jobs, que é empregos de merda, né? Então é um pouco isso, assim, ficar criando emprego, o que adianta também, né? Que na primeira crise cai.
E aí, E é emprego desnecessário. A pessoa, é tipo isso, não, a gente vai manter os empregos dos ascensoristas, sabe? Para que ascensorista? sim, Se ele puder sim. ganhar a mesma coisa, né, para fazer uma coisa mais significativa na vida dele, na casa dele, vender, fazer alguma comida para vender, é melhor do que ficar ali apertando o botão. Qual é o sentido disso, né? Não, é complicado mesmo, é verdade. E assim, né, é a gente pensar que a inteligência artificial está aí, ela vai substituir esses trabalhos que são repetitivos, né? Vai substituir, porque, querendo ou não, a máquina faz infinitamente melhor do que o homem, e é entender assim, aonde o homem vai se comportar e onde pode entrar, né? O homem e a mulher, vai entrar nessa nova composição de trabalho. Isso é muito importante pensar e até está um pouquinho ligado com a sétima pergunta aqui, que é o seguinte: a pandemia está mudando o mundo radicalmente. A pergunta é: para um novo modelo de desenvolvimento mais justo aqui no Brasil, o investimento na educação, ciência e tecnologia, você acha que é o caminho? Totalmente. Isso aí é essencial. Né? Educação, universidade, ciência e tecnologia, melhorar a qualificação, a formação. E aí não é nem assim uma área especializada que a gente precisa, não é porque a gente não sabe isso. As profissões do futuro são profissões que exigem muita flexibilidade. Então, o melhor são áreas interdisciplinares, justamente, que as pessoas podem aprender um pouco de matemática, um pouco de informática, um pouco de filosofia, sabe? Um pouco de ciências sociais, um pouco de economia, que hoje em dia é fundamental que todo mundo saiba. Então, a formação ela tem que ser ampla, né? E tem que ser voltada para a sociedade, voltada para as coisas que estão acontecendo no mundo. A nossa educação também é muito defasada, né? E principalmente, eu acho, nessa questão disciplinar. Não faz mais sentido nenhum, no século XXI, a gente ter uma educação toda voltada para disciplinas muito estanques. Não dá. Tem que ser mais integrado isso, tem que ser mais interdisciplinar, né? Sim, sim. A verdade é o seguinte, né? Essa pandemia que está mudando já é uma realidade, só que a gente tem que fazer assim, como foi a grande luta feita em relação à renda básica emergencial, que ele não foi uma coisa simples, você mesmo colocou isso aqui de forma magistral, a composição que teve, que é bom colocar também que é isso, né? A forma do diálogo ali foi tão importante que não foi somente o setor progressista que teve um senso comum ali só no entorno do setor progressista. Até porque, se fosse só esse setor dentro do parlamento, não votaria nada. Mas assim, a forma do diálogo e mostrar a importância da renda básica universal, que trouxe até uma galera do centro ali, mais da direita liberal, enfim. Eu acho que nós temos que lutar muito, estar cada vez mais integrado e pegar essa questão da renda emergencial, né? Como é que foi feita ali, para pensar esse Brasil que nós queremos daqui para frente, né? Que é um Brasil que é tecnológico, é um Brasil que vai faltar emprego, mas como é que nós vamos solucionar essa questão desses empregos? Porque é isso, né? O mundo todo tá em recessão e vai ter. O Brasil, eu vejo a Mônica, que até é uma amiga sua, né? Que é sua amiga, falando que em 6, 7% de recessão, o mundo também vai ter. Se o mundo vai ter recessão, imagina o Brasil, né? E aí, assim, pensar em novas formas, com uma clareza e não deixar que a desigualdade cada vez mais, essas desigualdades, né, cada vez mais fique mais latente, enfim, né, aonde uma parcela bem ínfima tem basicamente tudo e a grande maioria, a gente vê agora, né, 100 milhões de pessoas estão querendo R$ 600 e não é à toa que as caixas econômicas estão hiperlotadas, porque R$ 600 para muita gente acha que não é possível que seja muito, não, assim, para mais de 100 milhões, quase 100 milhões de pessoas, R$ 600 é fundamental para a sobrevivência e comer, né? Que é o básico. Não, e fundamental para as pessoas conseguirem respeitar o isolamento social. Essa aqui é a questão. Aliás, eu queria agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que está aí? Não, como é que está em Campo Grande, né? Que você mora. Isso. Então, queria saber como é que está a questão do distanciamento. O pessoal está respeitando, está fazendo? Pô, não. Hoje, por exemplo, o Crivella, enfim, né, tem que falar quando faz coisas boas, a gente tem que falar. O Crivella, ele está de alguma forma colocando, meio que começando a implementar aqui na Zona Oeste uma forma de lockdown. Por exemplo, o calçadão de Campo Grande, as grandes lojas não estão abertas, mas tem muita gente no calçadão, isso muita gente mesmo.
muita gente mesmo, sem as lojas abertas. E aí, o que acontece? Hoje ele decretou que a partir de amanhã ele vai fechar. Alguns lugares da Zona Oeste, como Campo Grande, Bangu, enfim, alguns lugares da Zona Oeste vai começar a ter uma restrição maior. Porque, infelizmente, e aí a realidade é o seguinte, né? Tem essa concepção, porque as pessoas precisam do mínimo para viver. Então, aqui você vê que o comércio é muito forte. O comércio parando, as pessoas não conseguem ter renda. E aí fica nessa loucura, vendendo uma coisa ali, vendendo uma coisa aqui, querendo que volte o comércio. Mas por quê? Automaticamente, a gente vê a influência do governo federal e do Bolsonaro, né? Quando ele começa essa questão de negar o que está acontecendo, de querer colocar automaticamente, né, de uma forma ali muito... nem sutil, né? Ele fala veementemente, né? Vamos voltar, cagando para o isolamento, você vê que as pessoas automaticamente são reativas a isso. Há muito tempo atrás, no comecinho ali, né? Que ele começou a negar isso tudo, de uma certa forma, nas primeiras semanas, você via as pessoas aqui, não só em Campo Grande, mas na Zona Oeste como um todo. Eu digo Zona Oeste, mais de Deodoro até Santa Cruz, de Barra de Guaratiba, até Pedra de Guaratiba, né? Enfim, é onde eu tenho mais contato aqui no dia a dia. Você via que as pessoas estavam mais isoladas. A partir daquele primeiro pronunciamento dele, que ele deu aquela estimulada, que ele foi na padaria e tudo mais, você viu que as pessoas começaram já a relaxar um pouco. E isso tem a ver, né? Porque as pessoas precisam comer. Aí fica naquele negócio, a economia, o desemprego mata muita gente também, e por isso que, mais uma vez, é fundamental a renda básica universal, mas agora a realidade é emergencial, né? Mas, enfim, infelizmente, a gente tem sofrido muito com isso aqui. A gente vê, por exemplo, as maiores taxas, né, de letalidade está sendo em Santa Cruz, Realengo, Bangu, aqui também em Paciência. Campo Grande não tem a maior taxa de letalidade, mas Campo Grande, eu não sei agora, tá? Mas até ontem, porque saiu o boletim, enfim, nós estávamos aqui o boletim de hoje, né? Nós estávamos aqui na live já. Mas ontem o Campo Grande já era o primeiro, já passou Copacabana, de mais mortes. Entendeu? Então, assim, a Zona Oeste, porque é isso, né? Vivemos uma cidade partida. E aí a desigualdade não é somente, enfim, na economia, está em tudo, até mesmo na pandemia, a gente vê que é onde está mais se morrendo pessoas, é onde, enfim, né, a desigualdade é cada vez maior. E aqui a Zona Oeste sempre foi uma cidade, enfim, uma cidade partida, e nós estamos sofrendo muito, muito com isso. Eu estou fazendo o máximo aqui de fazer reportagens, fazer vídeos, mostrando para as pessoas a realidade. E também tem um outro fator que é primordial, enfim, estou até me alongando aqui, Não, mas fala, mas que é primordial, que é a questão da subnotificação. Que isso, para mim, é primordial. Por quê? Até de uma forma que você falou, né? Que nós estávamos falando aqui antes, da questão de burocratizar tudo, a questão para pegar a renda básica, porque força as pessoas a sair e querer que a economia volte. É a mesma coisa da subnotificação que eles fazem na saúde. Por quê? Está se morrendo muita gente e você vê que já tem muita gente, os hospitais, UPAs, clínicas da família não estão aguentando mais. Só que com a subnotificação é uma forma de não mostrar a realidade de quantas pessoas estão infectadas. Porque é isso, assim, o próprio secretário de Estado, aqui do Estado do Rio de Janeiro, falou que possivelmente a média aí é que a subnotificação chegue a 7 vezes mais, né? Sei lá, se tem 100 mil, se tem 10 mil pessoas, a realidade é que tem, enfim, 700 mil pessoas aí, 700 mil pessoas não, enfim, vezes 7, enfim. Mas a questão é o seguinte, essa subnotificação tá um absurdo. Não, e tem uma coisa que a gente vê, né, que é comparar com a quantidade de mortos por todas as causas nesse mesmo período do ano passado. Meu Deus, tem um infectologista falando isso. Essa diferença toda deve ser tudo Covid. Né? Então, isso dá 3 vezes mais mortes do que o que a gente está vendo aí. Né? Então, o Brasil já deve ter aí uns 24 mil mortos. Sim. Tem muita gente que está morrendo em casa, está morrendo sem... Agora, isso eu acho que também, assim, infelizmente... Quando as pessoas agora já estão começando, né? Eu acho, a ver gente muito próxima morrendo. Muito próximo, muito próximo. Então, um amigo meu me mandou, ele é lá de Bangu, né? Ele mandou um áudio falando, enfim, de um outro amigo dele explicando como é que estava o grupo
do condomínio dele, né? Porque começaram a falar assim, vamos na casa de vídeo. Enfim, chegou num ponto que as pessoas da conversa, que todo mundo interagindo ali, começou a falar da Covid e de pessoas que conheciam, que estavam, acabaram, assim, que tiveram óbito, né, que morreram, ou pessoas que estão em situações muito graves. E nessa conversa de todo mundo interagindo, eles perceberam que todo mundo conhece, no mínimo, uma pessoa que morreu ou está em situação grave no hospital. Então, assim, essas coisas que as pessoas vão começando a perceber que, não, realmente a coisa tá muito complicada. Porque é isso, né? Você vê um presidente... Nossa, me engasguei. Você vê um presidente que fica estimulando as pessoas irem para a rua e negando tudo que está aí acaba que as pessoas ficam fazendo essa confusão mental, né? Mas cada vez mais eu acho que as pessoas estão percebendo que realmente a coisa está séria. Já passamos de 7 mil pessoas, se bobear, passamos de 8 mil pessoas. Eu não vi como é que foi o fechamento de hoje. Infelizmente, isso é muito triste. E a gente vê a diferença que faz não ter um governante, né, que tenha uma postura mínima de responsabilidade diante da pandemia, né? Eu acho que isso a gente está vendo muito seriamente agora. O Brasil não merecia ter um Bolsonaro como esse, Verdade. Né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar também urgentemente, Siri, Sim, pode falar, em fortalecer esse campo, sabe? O campo progressista, como você falou, num sentido mais amplo. Eu acho que agora a esquerda tem que ampliar, porque não adianta mais a gente ficar disputando ali, né, pequeno, porque a gente tem um Bolsonaro pela frente. Então, a esquerda tem que ampliar, tem que fazer aliança, tem que conversar, tem que, né, falar com as bases, né, falar com a população com quem ela não tem falado também. Então, a gente precisa fazer isso urgentemente. E eu fico muito preocupada de ver que também nessa preparação aí para vencer o Bolsonaro em 2022, nem estou falando de situações locais do partido A, B ou C, mas eu tô achando que está ainda longe, sabe, de ter uma articulação forte do campo progressista para conseguir fazer frente ao Bolsonaro em 22. Imagina, se esse homem vencer a eleição em 22, vai ser uma coisa assim... Porque aí, no segundo Mas eu acho que governo, ele enfraqueceu ele vai muito. implantar, entendeu? Todas as eu acho... necessárias. Sim, mas eu acho que ele enfraqueceu muito nesses últimos tempos, ainda mais com o Moro também, que é um outro problema que a gente pode até falar aqui. Mas sabe o que eu estava percebendo? Nessa questão do negacionismo, eu queria ter até a última pergunta aqui, porque a gente já está caminhando, né? Porque aqui quando der 1 hora, o troço acaba. Para o Instagram. É sobre essa questão do negacionismo mesmo, porque eu acho que como é a última pergunta, eu acho importante você como filósofo colocar, sabe? A pergunta é o seguinte, você como filósofo, como tem percebido o negacionismo do governo Bolsonaro? Isso é uma estratégia? Então, eu acho que sim, eles têm essa estratégia de negar a ciência, né? Mas não é só uma estratégia de caso pensado, né? É também porque eles realmente não acreditam nisso. Né? Eles não acreditam e eles têm essa estratégia de não confiar, né? Não é só não confiar, mas é de gerar desconfiança, né? De atacar a mídia, os cientistas, a universidade, os formadores de opinião, né? Porque também essa extrema-direita ela tem uma coisa muito específica que é diferente da direita tradicional, e isso também nos ajuda a entender por que eles ainda têm uma base de apoio. Porque, mal ou bem, eles têm aí, tinham 33%, agora tem 28% de apoio. É um apoio significativo. Muita coisa. Que é o fato de que esse é um projeto que eles têm, que é um projeto de recusa. É um projeto que diz basta, chega, contra tudo isso que está aí, antissistema, anti-establishment. Então, eles acabam carregando pessoas que não são, né, fascistas como eles, mas que estão de saco cheio e que têm muita desconfiança em relação ao sistema político. Então, isso eu acho que a gente também tem que perceber. Porque tem os líderes do negacionismo, mas tem aqueles que o negacionismo leva, entendeu? E leva... podem ser pessoas que não são tão mal intencionadas quanto os bolsonaristas raiz,
Mas são pessoas que estão de saco cheio, que não acreditam nos políticos, que não aguentam mais também ver um monte de políticas que não os favorecem em nada, que não são para eles. Então, essas pessoas, eu acho, a gente não pode deixar de conversar com essas pessoas. A gente precisa sempre pensar e que a gente tem que dialogar mais com essas pessoas, sabe? Eu concordo. E vou te falar, não é porque, enfim, você está aqui não, mas assim, a forma que vocês fizeram em relação ao auxílio emergencial, a forma do jeito que foi conversado, entender que assim, é um momento tenso, mas aonde, como é que são os passos que eu vou dar para gerar um senso aqui de, melhor, um bom senso no tema para que isso aqui seja aprovado. Porque é isso, né? Há esse estigma e esse preconceito do Bolsa Família. Uma renda emergencial, automaticamente essa galera já pensa, não, se com 80 reais, sei lá, 100, 200 reais, já tem isso, é maluco, não vou, é uma espécie de Bolsa Família para as pessoas, dar dinheiro. E aí vocês, de uma forma didática, conversando com os setores, com mais diversos setores, conseguiram, a partir do bom senso, uma unidade ali. Eu acho que vocês têm muito que ensinar, sabe? Enfim, as organizações que você colocou no começo, tem muito que ensinar, eu digo para o campo mais progressista, para nos indicar assim, ó, gente, dá para dialogar, tem muita gente, a gente mesmo, assim, quer ver uma coisa? Vai ser uma linha muito tênue aqui, mas enfim, vamos tentar construir. Por exemplo, ó, a Globo sempre foi uma coisa que eu, não, fora a Globo, não sei o quê. Em 2013, diversas vezes fora a Globo, eu fui construído assim, porque assim, todo mundo assim, sabe que a hegemonia que a Globo tem e o absurdo que a Globo é. Só que hoje em dia, a Globo está no momento de fazer um trabalho, né, ali, de explicar para as pessoas a importância do isolamento e tudo mais. E aí essa galera que é do negacionismo, que ainda tem aquilo muito entranhado, ó, não, a Globo tem um ranço da Globo, assim como nós também temos. Mas é isso, é uma linha tão tênue assim que você fica... Ó, eu não gosto da Globo não, tá? Eu também acho que ela é uma mantenedora desses privilégios dos mais ricos, de banqueiros, enfim. Só que aí essa galera, que é da extrema-direita negacionista, chegou a um ponto que pegou essa pauta para eles e agora se você vê assim no muro, fora a Globo, você não sabe se foi alguém da esquerda, você não sabe quem colocou. E isso, assim, eu estou colocando aqui porque você, como filósofo, de alguma forma pode falar um pouco disso também, sabe? É um questionamento que eu tenho, assim, porque é isso, claro, né? É um emaranhado de coisas, sabe? Mas eu acho até que eu vou falar mais como pragmática do que como filósofa. Mas eu acho que a gente precisa ter também essa estratégia de fazer alianças pontuais sobre pautas específicas. Então, no caso da renda básica, realmente a gente fez uma conversa muito ampla, a gente dialogou com vários campos, com pessoas que são liberais e que provavelmente em outras pautas a gente discorda, mas não tem problema. A gente pode fazer uma convergência para aquela pauta específica com pessoas que discordam de outras pautas. E tá bem, tudo bem. Exatamente, a gente tem que ter essa estratégia também, de fazer alianças pontuais em momentos em que aquela pauta ali é urgente, né? E agora a gente vive de uma pauta urgente à outra, porque o tempo todo tem uma urgência, tem uma necessidade. Então, a gente tem que ser mais estratégico na hora de dialogar, de se aliar e para poder ampliar nosso campo e ter vitórias, como foi o caso da vitória da renda básica. A renda básica só foi uma vitória por isso, porque a gente conseguiu ampliar e levar essa agenda juntando esquerda, centro, liberal, setores progressistas, setores até da direita mais civilizada, digamos assim, e, no final, até os bolsonaristas estavam votando. Mas porque, é claro, porque no final ia pegar mal para o governo dizer que ia dar depois uma proposta dessa que vai beneficiar a população, a gente encostou eles na parede. Então, na verdade, é ruim o governo dizer não, foi a gente que deu o auxílio emergencial. Não foi, mas, por outro lado, isso mostra que também teve um lado bom, que o governo ficou emparedado. Eles foram obrigados a engolir. No final, estava a liderança do governo defendendo lá, dizendo, não, nós vamos dar. E imediatamente, que essa extrema-direita, eles são bons de redes sociais, né? Na hora, é verdade, logo em seguida, eles estavam lá dizendo, Corona Voucher.
Eles pegam... Exatamente. Capturam, mas eles são espertos, entendeu? Sim, já foram sim. lá capturar. Sim, sim. Mas eu acho que assim, também é uma coisa, né? Isso já vem de um bom tempo, a gente está percebendo cada vez mais, até as estratégias mesmo, né? Eu acho que é isso, assim, vocês demonstraram, sabe, esse campo do diálogo, o diálogo das ideias, porque eu acho que no fundo, e aí nós temos 4 minutinhos para terminar, mas que no fundo é o seguinte, a procura hoje é do bom senso. Não é que quem vai ganhar, quem vai perder, pelo amor de Deus. O bom senso hoje é o mínimo e necessário ao se buscar. Porque, assim, há um espírito de ódio tão grande que, assim, se for nessa questão de briga pela briga, não vai levar em nada. E essa galera, no fundo, assim, eu não tenho escrúpulo. Quanto mais ódio, melhor para essa galera, entendeu? Então é o seguinte, vamos buscar o bom senso, assim como vocês fizeram na renda emergencial. Minha amiga, nós estamos terminando aqui. Eu te agradeço profundamente por você colocar, investir seu tempo aqui. Foi 1 hora, passou muito rápido. Economia, desigualdade, essas coisas. Eu amo, pudesse ficar mais 1 hora aqui falando de política, enfim. Para mim foi muito prazeroso. Eu imagino que para uma galera aqui também tenha sido prazeroso. A gente aqui no Instagram e no Facebook também. Então se despede aí que eu termino depois fechando. Tá louco. Não, quero só falar, o Cleiton está lembrando de uma coisa aqui importantíssima. Amanhã é a Marcha Virtual pela Ciência. Boa! A gente vai ter debate o dia inteiro, defender a ciência, defender a universidade agora é fundamental. É um evento organizado pela SBPC, mas a UFRJ vai estar participando também através da nossa associação docente, a UFRJ, a do FERJ. Vai ter programação o dia inteiro na página da Duferj e na TV do Ferj. Então, queria que vocês ajudassem a gente também na Marcha Virtual pela Ciência, que é fundamental a gente defender a ciência e defender a universidade agora. E é amanhã. É isso. Tuitaço, Facebook, Instagram, YouTube, tudo que puder é importante amanhã. Minha amiga, muito obrigado. Gente, essa live aqui, mais para frente, vai estar no YouTube. Aí eu vou passar para você também, tá bom, Tatiana? E aí, se você puder postar também no YouTube, porque eu acho importante, assim, foi um diálogo muito bom. Eu aprendi muito com você. Espero que as pessoas também tenham aprendido ali muito. Quem puder seguir nossas redes, né? Fala suas redes aí, do Twitter, enfim, para a galera também. Isso. Só que dá um alô para o Cleiton, que está dizendo que a Rural também está participando. A Rural também, a UF, a Rural, a UERJ, a UFRJ, todo mundo. Minhas redes, gente, é Tatiana Roque Oficial aqui no Insta. No Twitter é Tati Roque, @Tati Roque. E no Facebook, Tatiana Roque, a página. O perfil eu não uso muito, mas a página está lá. Sigam lá, que a gente fica em contato também. E ajudem a gente nessa pauta aí da renda básica permanente, incondicional, universal. Boa, show de bola. Gente, o meu YouTube é William Siri, RJ, Facebook é William Siri também, 50, e tem o Instagram aqui, e no Twitter é Siri William. Tatiana, muito obrigado. Deus te abençoe, tá bom? Que te continue ampliando sua consciência aí para sempre nos iluminar com conhecimento, enfim, com essa simplicidade, com esse amor que você tem. Muito obrigado, fique com Deus, beijo no seu coração. Valeu, gente. Valeu, fique com Deus prazerzão. Também. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. E ó, siga aí a Tatiana. Valeu, beijo.